Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar nossas aulas sobre Python, sobre a biblioteca TK-Inter, que é a biblioteca gráfica do Python, tá bom? Para essa aula, pessoal, eu vou usar o mesmo material da primeira aula, só que eu fiz uma pequena alteração no material. Na verdade, eu acrescentei uma coisinha muito importante para a gente fazer algumas coisinhas interessantes aqui com o TK-Inter, tá? Então, o material eu vou colocar junto aqui com o post da aula lá no Google Sala de Aula e vou colocar o material atualizado. Então, usem esse material mais novo. Ele só tem, eu creio que parece só 2 slides a mais, tá? Mas vamos lá, pessoal. Antes de ir pra frente, de falar de coisa nova, tá? Eu vou dar uma pequena pincelada no desafio que eu passei pra vocês, porque muitos entraram em contato comigo, dizendo que não conseguiram colocar o ícone, que isso e aquilo. Então eu vou dar uma pequena geral aqui pra ver se, pra esclarecer alguma dúvida que ficou. No desafio que eu passei pra vocês, pessoal, era pra você utilizar tudo aquilo que eu falei na aula passada, né? Pra você colocar lá, aqui ó, uma frase lá no título, para você alterar o ícone, para você colocar a imagem, colocar um label com texto e colocar um botão para você sair daquela tela. Esse código que vocês estão vendo é o código que eu utilizei para gravar a aula passada, né? Mas tem as coisas que eu pedi para acrescentar. De tudo o que eu pedi, a única coisa que realmente não tem no material e eu não falei na videoaula foi a questão de colocar o ícone lá na janelinha, certo? Que eu fiz de propósito, que era justamente para você ir atrás, pessoal, para você pesquisar, para você ir além do material e das minhas aulas, certo? Então, deixa eu mostrar aqui com o mesmo código da aula passada. Então tá aí, você tem um label aqui com o texto, você tem uma imagem aqui, talvez você tá pensando, mas cadê o botão? Eu vou já explicar. E tem o íconezinho aqui, ó, em cima, na parte de cima, que era para você fazer. Então, como é que você faria para mudar o ícone, pessoal? Tá aqui, ó. Esse é o código para você mudar o ícone. É você chamar a variável que está gerenciando a tela, ponto icon bitmap. Ponto icon bitmap é uma configuração da janela, né, da tela ali do seu TK-Inter, tá? E entre os parênteses e aspas duplas, você vai passar o nome da imagem e a extensão dela. Talvez o grande pulo aqui, ou o grande mistério, seja a extensão da imagem, porque não é imagem qualquer, pessoal. Não PNG, JPEG, JPG, essas extensões de imagem que a gente está acostumado. A extensão, para funcionar o ícone de fato, tem que ser a extensão ICO. ICO, ICO, um nome aqui qualquer, obviamente, da imagem que você pegar, só que a extensão tem que ser ICO, tem que ser de fato um ícone, tá? E esse arquivo tem que estar na mesma pasta do arquivo Python que você está trabalhando, certo? Caso o seu arquivo de imagem, o seu arquivo de ícone esteja em outro local, você tem que passar o endereço completo do seu arquivo, tá? Então, ó, tá aqui a minha pasta que eu sempre trabalho, você consegue ver isso aqui na barra de título, né? Tem todo o endereço, a última pasta ali é o segundo A e, de fato, o nome do arquivo, tk1.py. Então, tá aqui a pasta, tá aqui o tk1.py e, pessoal, tá aqui a minha imagem, né? O meu ícone, a minha imagem aqui do meu ícone, certo? favicon.icon, ok? Então, estão no mesmo local, evita eu colocar o endereço completo. Mas, como é que eu faço para saber o endereço completo, pessoal? Você pode clicar em cima do arquivo, botão direito, propriedades, e ele tá aqui, ó, localização, né? Então, você pega toda essa informação aqui e colocaria aqui, né? Obviamente, barra o nome do arquivo, né? É só botar o endereço, tem que botar o nome do arquivo também. Eu acho assim mais fácil, né? Mas cada um tem a sua forma de programar, tá? Então era só isso que você iria fazer. Era só isso que você ia pesquisar e colocar, ok? O que mais? Você pode estar perguntando assim, ou se questionando, professora, mas você não, na videoaula não mostrou como
colocar uma imagem, mas no material tem isso. No material tem passo a passo de você acrescentar uma imagem na tela ali da sua janela, certo? E basicamente, pessoal, para você acrescentar a imagem, são essas 3 linhas. Você vai trabalhar, né, com um módulo aqui do TK Inter chamado de Photo Image. O Photo Image, tá aqui nessa linha, ele só pega o arquivo, tá? Ele só pega o arquivo. Então, eu criei uma variável, tkinter.photoimage, e chamei, né, identifiquei, informei qual seria o arquivo. Ó, tá aqui, ó, file, qual o arquivo que eu iria usar, certo? E o arquivo tá aqui, o nome do arquivo, ponto, a extensão. Nesse caso, a extensão pode ser PNG. Na verdade, pessoal, quando você trabalha com Photo Image, ele mostra aqui uma pequena informação dizendo, né, que é uma widget, né, o Photo Image é uma widget que pode mostrar imagens. Mas qual o tipo de imagem? Aí ele bota aqui, né, as extensões de imagem, os formatos de imagens que ele consegue gerenciar. PGM, PPM, GIF ou DIF e PNG. Então, se você colocasse um arquivo de imagem que tivesse um outro tipo de extensão, como JPEG, por exemplo, ou JPG, já não ia dar certo aqui também. Porque o Photo Image só trabalha com esses tipos de extensões, tá? Então, você faria isso para carregar a imagem na tela e depois você utilizaria um label, tá? O label, pessoal, ele é um widget aqui do TK Inter que ele trabalha tanto com texto como com imagem. Quando você tem label aqui trabalhando com texto, veja que logo depois da tela, né, onde você vai jogar, aparece um nomezinho aqui, ó, text. E esse label específico é o mesmo label, é a mesma widget, é o mesmo parâmetro, tá? O mesmo atributo. Então, eu criei aqui uma outra variável. Tô trabalhando com label, vou jogar dentro da tela. E veja que agora não é mais text, é image. Esse image aqui não fui eu que criei, não é coisa da minha cabeça. É a regra aqui para essa widget, tá? E o que ele vai carregar nessa imagem? IMG. Quem é esse MG aqui? IMG, sim, fui eu que criei o MG, é esse carinha aqui, ó, essa variável que tá com a imagem carregada. Joguei para dentro do label e empacotei a variável que está gerenciando o label, que é a variável img2. Agora sim, vai aparecer na sua tela. Mas veja, pessoal, que a imagem ela não aparece completa. Se você olhar aqui, ó, ela tá um pouco quebrada, você não consegue ver o botão que tá aqui embaixo, né? Então, você tinha que fazer alguns ajustes, tá? Caso não aparecesse. Um dos primeiros ajustes que você poderia fazer é aqui no Geometry, né? Lá na tela, no tamanho da tela. Em vez de 500 de altura, você poderia colocar 800, 900 para tentar ver essa imagem. Olha só, eu só mudei na altura da minha tela aqui, na minha janela, ela já aparece a imagem perfeitinha para você, né? Aqui o label, a imagem e o botão sair, que de fato ele vai destruir aquela tela e você vai sair. Outra coisa que você poderia fazer é ajustar aqui esse label de cima do texto, diminuir fonte, tá? Você poderia diminuir aqui a altura, beleza? Para tentar ajustar todas as widgets, todas as coisas para que elas ficassem visíveis, perfeito? Só um detalhe. Professora, a gente poderia ter ajustado a imagem com largura e altura, né? Porque o label tem largura e altura. Poderia? Será? Você vai ver que não vai dar certo. Eu vou botar aqui, ó, largura de 100 e a altura também de 100. Quando eu faço isso, pessoal, você vai ver que a imagem, o que acontece com a imagem? A imagem fica cortada. Ela não vai ser redimensionada, ela vai ser cortada 100%, tá? Então, cuidado, quem fez isso observou que não deu muito certo, tá? Então, os ajustes eram você fazendo isso mesmo, mexendo com o tamanho da tela, perfeito? Outra coisa também, que a imagem ela vai depender muito da resolução oficial da sua imagem, o tamanho real da sua imagem que você pegou, né, que você está utilizando. Então, cada imagem, você sabe disso, que tem resoluções, tá? Então, dependendo se você pegou a imagem com a resolução muito grande, talvez até com alguns ajustes aqui, você não conseguiria ver a imagem como um todo. Um pouquinho mais na frente, a gente vai ver
algo melhor para tratar a imagem aqui dentro do TK Inter. Não agora, cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então era isso que você ia fazer, pessoal. Muito simples, muito fácil o seu código. Dúvidas zeradas? Vamos para, de fato, assunto novo e assunto interessante. Então, pessoal, basicamente, nós ficamos... Bom, material, nós paramos aqui, né? Onde você colocaria imagem, tá? Então, por isso que eu falei, na videoaula não tinha imagem, mas no material tinha como você colocar imagem, e se você seguindo aqui o código, dá pra você fazer isso sem nenhum problema. Para a aula de hoje, pessoal, eu vou falar sobre campos de entrada, tá? Lembra muito, sabe o quê? Formulário lá da HTML, tá? Quando você tem um campo de entrada, o que você pode fazer? Você pode inserir dados e trabalhar posteriormente com esses dados, fazendo algum tipo de... para mostrar depois, se for dado, se esse dado for do tipo de um número, né? Você pode trabalhar com esse número para alguma equação matemática, para mostrar alguma conta depois. Então, campos de entrada é sempre interessante porque você pode receber essa informação e tratar essa informação da melhor forma possível ou daquilo que você está desenvolvendo. Deixa ali a programação mais dinâmica, mais interativa. Então, aqui no TK Inter, pessoal, tem esses campos de entrada, tem uma widget específica para trabalhar com isso, que é chamada de entry, tá? Entry. Então, na hora que você bota um entry na tela, ele já cria uma caixinha ali que você pode digitar alguma coisa, tá bom? Então, vamos ver isso aí hoje. Vou criar aqui um novo arquivo, Ctrl N. Vou pegar aqui algumas coisas para andar mais rápido e jogar aqui na minha tela. Só vou tirar aqui. Então, hoje nós vamos aprender o TK Inter, a parte do entry. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Se você fizer... Então, se você pensar como é que você faz isso, então, você tem que criar uma variável, trabalhar com o TK Inter, né, que é a biblioteca, tá? E chamar aqui o entry. E, obviamente, você vai jogar isso aí dentro da sua janela. Quem é a variável que está responsável por gerenciar a janela? É a variável que eu chamei de tela. Então, se eu fizer só isso, ele já vai criar um campozinho lá dentro da minha janela. Mas eu esqueci aqui algo muito importante que não pode ser esquecido, que é o tela.mainLoop, que é para você manter a tela viva ali, funcionando, tá? Pronto, tá aqui o nosso pequeno código, muito simples. Vou salvar. Salvei, pessoal, e vou colocar para rodar, né? Para funcionar. E aí eu esqueci, né? Veja que não apareceu nada. Professor, cadê? Pé. Não apareceu nada por quê, né? Isso acontece nas melhores famílias. Eu criei, mas o que tá faltando? Além do que eu tinha esquecido também, né? Do main loop. Tá faltando, pessoal, eu empacotar isso, de fato, na minha tela. A partir disso é que, de fato, ele vai aparecer. Então, campo.pack. Agora sim. Agora sim, veja, apareceu aqui um campozinho. Veja que quando eu clico com o mouse dentro, ele fica com o cursor piscando e eu posso escrever a informação. Mas isso aqui não vai para lugar nenhum. Eu não vou mostrar, não tem um comportamento. Se eu clicar, não tem um botão, se eu clicar, essa palavra vai ser mostrada em outro lugar. Enfim, não tem nada. Então isso aqui é sem graça. Você pode também, pessoal, fazer aquelas configurações que eu já mostrei, né? Como background, que é o BG, que é o fundo, né? Coloquei aqui light blue. Light blue é um azul fraquinho, tá, pessoal? Funciona, tá? Você pode também mexer com fonte. Cuidado quando você for mexer com fonte, pessoal, que você tem que dar um igual, abrir o parênteses e abrir aspas, tá? Então, você pode mexer com o tipo da fonte, você pode mexer com o tamanho da fonte, perfeito? Você pode colocar uma cor para isso, que vai ser o FG. Tá? Lá vai eu colocando uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas só para mostrar que funciona. O texto ficou vermelho, né? Porque eu coloquei o FG e o fundo aqui tá azulzinho, tá? Enfim, você pode fazer da melhor forma. Deixa eu aumentar essa fonte só um pouquinho. Pronto. Mas, como eu falei, isso aqui é muito sem graça. Além de campos de entrada, para dar, como eu falei, um efeito, para você de fato fazer com que isso funcione de alguma forma, você vai ter que ter um botão, certo? Então, deixa eu antes aqui
digitar um label, vou chamar de label 1, só para deixar mais bonitinho, né? E aí, obviamente, não esquecer, eu tenho que empacotar esse label 1.peg para de fato aparecer lá na minha tela. Olha aí, pessoal, o digite seu nome. Ó, começou a ficar uma coisa mais interessante, né, professor? Bonitinho. Tá, mas não é só isso, não. Digamos que eu quero digitar aqui o nome, enfim, alguma coisa, e aquilo que eu digitar aparecer em uma outra parte aqui da minha tela, certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um botão. Botão. Você tá vendo que todas as widgets, ó, tem uma widget label, entry, buttons, 3 widgets diferentes, mas elas têm a mesma lógica de criação. Uma variável, a biblioteca, o nome da widget e parênteses para você colocar as informações. Sempre vem a variável que corresponde à janela, no caso aqui é tela, e o resto é configuração específica daquela widget, né? Então veja essas coisas, comece a analisar essas coisas, tá? Eu vou criar um botão aqui, o nome dele vai ser mostrar. Tenho que empacotar essa criança e o nosso código ou o nosso programinha vai ficar mais ou menos assim. Óbvio que se eu botar alguma coisa aqui, pessoal, ó, informática, e clicar no mostrar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse botão, ele não tem um comportamento, né? Você lembra que tem um comportamentozinho básico que a gente já fez, utilizando aqui o command? Então, esse command para o botão é o que o botão vai fazer quando eu clicar. Nós já vimos que você pode, né, utilizar o command para fechar a sua janela. Que aí você chama tela.destroy, tá? Que esse destroy, pessoal, não foi eu que criei, já é uma função que existe e que ela vai fazer isso, fechar a tela. Coincidentemente, a tela aqui é a minha variável, ou seja, vai fechar a janela. Tá, mas utilizando essa mesma ideia, essa mesma lógica, eu posso criar função. E nessa minha função eu dizer o que eu quero que esse botão faça. O que eu quero que aconteça quando clicar. Função, professor, aquele def, não sei o que. Exato. Tem aqui também. Tem função aqui, pessoal. Na verdade, existe função em qualquer linguagem de programação que você for. Ah, professor, eu quero desenvolver jogos. Vai ter uma penca de função lá. Função serve para isso, para você fazer algo acontecer, certo? Então, eu vou criar uma função, vou chamar ela de aparecer. Se eu botar isso aqui para rodar, pessoal, vai dar um erro, porque não existe essa função. Vou mostrar aqui para você. Olha, já deu um erro ali, ó, e o botão nem aparece. O que ele tá dizendo? Ele mostra aqui onde é a linha do teu erro, e ele diz, ó, a aparecer não foi definido, não existe. Como é que a gente faz para criar uma função? Def, né? Def, o nome da função. Onde é que eu vou criar essa minha função? Lá na parte de cima, para deixar teu código mais organizado, certo? Então, depois do import, vou dar uns enters aqui, vou criar def. Para você começar uma função no Python, você tem que criar a função com esse nome antes, né? Def, essa palavra reservada. E agora, aparecer o nome da minha função. Nesse caso, pessoal, a função ela não vai ter nenhum parâmetro, porque aqui é um pouquinho diferente. Vai aparecer uma outra coisa aqui pra gente aprender hoje, que é o get, tá? O get, o que o get faz? Ele pega. Então, o get vai ser responsável por pegar a informação que tá vindo lá da variável que você chamou, que tem a widget entry, que no caso aqui é o campo. Então, a gente não precisa colocar parâmetro aqui, tá? Porque a gente vai utilizar a função get. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de fazer aqui alguma coisa, eu esqueci totalmente, eu tenho que dizer aonde isso vai aparecer, né? Aonde aquilo que eu digitei vai aparecer lá na minha janela. Então, eu vou criar um label, tá? Vou chamar de mostrar. Ele vai ser um label, como eu já disse. No material, pessoal, se eu não me engano, eu utilizo uma outra widget chamada de message. O bom é que lá no material tem o message e aqui na videoaula eu tô mostrando com o label. Então, você consegue aprender
trabalhar com as duas coisas. Então, eu vou utilizar esse label. Vou pegar aqui o font para deixar tudo padrãozinho. E veja o seguinte, que na hora aqui do texto, eu não tô botando nada. Tá vendo que tá, eu só botei as aspas duplas e tá em branco, tá vazio? Por quê? Porque eu quero justamente isso, que ele fique vazio. E na minha função eu vou preencher esse espaço vazio com aquilo que a pessoa digitou lá no campo de entrada. Por isso que eu faço dessa maneira. Tenho que empacotar, obviamente. Então, tá aí. Esse aqui é o local, né? Local para mostrar o que foi digitado. Perfeito? Agora, vou voltar aqui para minha função. Se eu quero, pessoal, aquilo que eu digitei que apareça dentro lá da variável mostrar, então eu vou ter que mexer com ela, correto? Aqui na minha função eu vou chamar o mostrar, tá? E eu quero que apareça aonde? É dentro do texto, né? Do text aqui. Então, eu vou pegar mostrar, vou colocar dessa forma text, ou seja, eu tô pegando a variável mostrar e eu tô mexendo na parte do texto dele. Como? Só lembrar que esse text, tá? Tem que ficar entre aspas duplas, ok? Como é que eu vou mexer, pessoal? E aí eu boto entre o sinal de igual, né? E entre aspas duplas eu posso botar um texto direto, né? Vou botar assim, um texto digitado foi, certo? E agora vem a grande sacada, né? Eu vou colocar o sinal de mais. E aí eu pergunto pra vocês, qual é a variável que tem a widget entry, campo? Então, ó, campo.get. O que esse get faz, professora? Ele vai pegar, ele vai lá na variável campo e vai pegar o que a pessoa digitou. O get faz isso. E aí ele vai mostrar, certo? Então, vai aparecer assim, o texto digitado foi e vai carregar o que foi digitado. Perfeito? Então, para ver se realmente isso funciona. Vou salvar aqui. Tá, ó, tudo bonitinho, não deu nenhum erro, né? Ó, não tem nenhum erro aqui. Então, digite seu nome. Informática. Quando eu clicar em mostrar, ele vai aparecer informática aqui embaixo, né? Que é onde eu criei lá a label mostrar. Então, ó, o texto digitado foi informática, justamente essa parte aqui, ó. O texto digitado foi informática e o get pegou a palavra informática e jogou aqui. Correto, pessoal? Simples, muito fácil. Deixei o text lá em branco e aqui na função eu alterei, né? Eu configurei, manipulei a parte do text para mostrar o que eu queria. O que é variável ficou fora das aspas duplas com o sinalzinho de mais e o get. E o que é texto direto eu coloquei entre aspas duplas. Agora sim, né? Ficou algo mais interessante. Isso tem no material também, dá pra você seguir passo a passo. Na verdade, no material tem até mais, né? Com mais informações, com mais campos pra você digitar e mostrando todos esses campos. E lá, como eu falo, eu não mexo com label, eu mexo com message, tá? Mas, tá aí duas informações pra vocês. Bom, mas você lembra das nossas aulas, das nossas primeiras aulas, quando a gente estava trabalhando com Python, que tinha os desafios, tipo assim, digite 2 números e mostre a soma, receba o peso, a altura da pessoa e mostre o MC, receba o total da compra e veja quanto vai ser as parcelas da pessoa, o desconto de 10%. Tudo isso aí envolve cálculos matemáticos. E sempre você, quando pedia, digite o número, digite o segundo, né? Você digitava aquele número só naquela tela textual e ele pegava aquelas informações, fazia os cálculos e mostrava, não era isso? Input, print, tá? Veja que a gente pode fazer isso agora, todos os nossos desafios que tinham algumas expressões matemáticas, você pode fazer, que era textual, né? Você pode fazer agora aqui no modelo interativo, no modelo gráfico, no modelo mais bonitinho. Como isso acontece? Vou mostrar agora. Então, pegando aqui a ideia, pessoal, eu vou pegar essas 4 linhas, né, que mexe com label e caixa de entrada,
Ctrl C, Ctrl V. Aqui não vai ser mais digite seu número, vai ser digite um número. Perfeito? Aqui no campo é isso mesmo. Aqui não é label 1, é label 2. Vou dar aqui também. Não é digite seu nome, é digite outro número. Perfeito? Aqui não é campo, aqui é campo 1. Vou botar aqui nesse campo, vou botar de campo 1, né? E campo 2, vai ficar tudo bonitinho, organizado. Melhor, digite um, digite outro número. Ótimo. O que eu quero fazer? Na hora que eu digitar o número aqui, os números, né? Sei lá. Somar. E mostrar a soma, o resultado da soma aqui embaixo. O que a gente vai fazer? A mesma ideia. Vai pegar as informações, vai criar um botão para somar, vai pegar as informações e mostrar aquilo ali. Então, eu vou aproveitar o mostrar aqui, né? Que ele já tá aí bonitinho. Só que eu vou mudar aqui a função, não vai ser mais aparecer, vai ser a função somar. E aí eu vou criar uma outra função aqui, obviamente. Ele vai chamar a função que eu pedi, óbvio, né? De novo, não precisa de parâmetros, porque o get vai pegar isso. Então, eu não preciso colocar parâmetros aqui e nem aqui, né? Passando os parâmetros, perfeito? Então, aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou separar agora as coisas, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui dentro chamada de A. Essa variável, olha só o que eu vou fazer. Essa variável, ela tem aqui campo 1, tá? Ponto get, perfeito? A variável B tem campo 2, ponto get. O que eu tô fazendo, pessoal? Eu tô criando as variáveis aqui dentro da função. Campo 1 é o campo do primeiro número, campo 2 é o campo do segundo número, tá sendo pegado e tá jogando dentro da variável A e B. Mas por que eu tô botando float? Porque, pessoal, tudo que vem dentro de uma caixa de entrada, o Python considera como string. E string não faz cálculo, string não faz conta matemática. Só mostrar pra vocês e confirmar, comprovar que string não faz conta. Então, ó, vou botar aqui o A recebendo 10. Por que eu coloquei entre aspas duplas? Porque tudo que tem aspas duplas é string para o Python. E é a forma que vem de campos de entrada para o Python. Ele vem como string, tá? Vou criar aqui um B. Certo? E eu vou dar um print. Que seria A mais B. E aí, você acha? Vai dar 55 ou vai dar 10,45? Exatamente, vai dar 10,45. Por quê? Porque isso aqui não é número para o Python. Isso aqui não é 10, isso aqui não é 45. Isso aqui é uma string 10 e string 45. E aí eles não fazem nada matematicamente, como a gente conhece. Certo? Ele vai juntar só. Então, foi por isso que eu tive que fazer isso. Isso aqui é uma conversão. Eu estou convertendo o que está vindo como string para float. Por que float? Porque float, pessoal, representa qualquer tipo de número, seja ele inteiro ou números reais, tá? Ou números quebrados. Perfeito? Aí sim eu posso trabalhar com cálculos matemáticos. Agora eu vou criar um R aqui de resultado, por exemplo, e vou A mais B. Agora eu posso somar porque eles já foram convertidos, certo? O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu vou ter que colocar isso para ser mostrado. E a gente tem um campo aqui, né? A gente tem um widget que vai fazer isso, vai mostrar as coisas. Então, eu vou usar o mostrar. Só que agora eu vou mostrar de uma outra forma, que é justamente o que tem a mais lá no material, né? A parte que eu adicionei. Veja que nessa outra função, eu usei dessa forma. É uma forma. Você poderia usar aqui também. Mas eu vou utilizar uma outra forma, que é para você também, pessoal, expandir o seu conhecimento e ter mais maneiras de fazer as coisas. Então, vai ser mostrar, que é o campo que a gente vai utilizar para mostrar as coisas. Ponto config. E eu vou configurar que parte? A parte do texto, que é para ser mostrado dentro do texto. E aí, olha só uma coisa nova, talvez sim, talvez não. E aí, vou botar meu texto aqui, né, direto. Bom, pessoal, o que
que é isso aqui? Então, estou trabalhando com essa label, que é a responsável por apresentar, por aparecer a informação. Eu vou configurar ela e aí vou abrir parênteses. Qual a parte que eu vou configurar? O texto. E eu vou passar essa informação para dentro do texto. Só que aí apareceu duas coisas talvez novas para vocês. Para alguns sim, para alguns outros não. Mas não sei se todo mundo que usa isso aqui nas minhas atividades entende por quê, tá? Professor, por que você botou um F colado com o texto e a variável que tem a resposta você botou dentro do texto, né, dentro das aspas duplas e envolvido aqui por chaves. Vou dizer por quê. Esse F, pessoal, é justamente de formatação. Veja que eu tive que fazer uma conversão, tá? E eu quero que, de fato, isso funcione. Que ele formate a informação que está vindo para como a informação é, que é um float. Então, o F, ele é um atributo aí de formatação. E sim, né? Quando você utiliza o F, ele tem que estar juntinho ali das aspas, a variável que você quer expor, que você quer mostrar, ela vai ficar dentro das aspas duplas, envolta aí por chaves. Perfeito? E aí ele vai garantir que a formatação que essa variável fique bonitinha, tá? Se você quiser ir atrás de mais informações sobre esse F, vá. Beleza? Fique à vontade. Então tá aí, pessoal, como é que você faz uma soma. A partir disso, pessoal, a partir dessa informação, disso aqui você vai ser capaz de fazer todas as atividades que a gente já fez até agora, todos os desafios, usando TK Inter e usando coisas matemáticas, porque isso aqui vai ser igual para todos, com porcentagem, com divisão, com subtração, com multiplicação, seja o que você está fazendo, qual a solução matemática que você está desenvolvendo, tá? Então vai ficar bem mais interessante os programinhas que a gente já fez e deixando eles no modelo aí gráfico, perfeito? Mas vamos testar, né? Então tá aqui, é bem simples, né? A gente não tá preocupado ainda com a parte de layout, tá? Então, sei lá, digite um número, digite outro número. Vou digitar um número aqui quebrado, para você ver que realmente ele vai somar. E quando eu clicar aqui no mostrar, ó, a soma dos números é 90. É isso mesmo? É isso mesmo, né? 90,4. Coisa linda de Deus, né? Perfeito, pessoal. Tá aí. Você tem agora algo mais interessante para desenvolver com Python e TK Inter. Show de bola. Gente, é isso. Estudem. Peguem os desafios, os primeiros desafios, os mais fáceis. Tente remodelar isso aqui utilizando TK Inter, utilizando essa mesma ideia, né, de função, do get, tá? Para você ir fazendo as programações e, obviamente, aprendendo mais, tá bom? Bons estudos, boa prática e até a próxima.